Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. Nós finalmente passamos pelos 3 primeiros capítulos e nesta lição o que nós vamos fazer é simplesmente fazer um breve resumo, uma revisão dos primeiros 3 capítulos de Provérbios. Mas antes de fazermos isso, vamos ao Senhor em oração. Oh, nosso querido Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor, chegamos diante de Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. A nossa confiança para falar com ousadia diante do Senhor é apenas por causa do que Ele fez por nós no Calvário. Pai, nós te pedimos que o Seu nome seja santificado, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. E, querido Deus, que o Senhor nos conceda força para trabalhar, nos conceda os dons e os recursos para trabalhar por esta causa e pela causa do Evangelho. Que esta geração, todo homem, mulher e criança na face da terra ouça uma mensagem clara da redenção que o Senhor nos forneceu por intermédio do Seu Filho. Pai, eu oro especialmente pelos jovens que estão ouvindo e estão escutando essas lições. Pai, por favor, salve eles. Obtenha grande glória para si mesmo através deles. Fortaleça eles com graça, para que eles sejam conformados à imagem do Seu Filho, que eles sejam servos úteis. Ó, querido Deus, abra os olhos e os ouvidos deles e o coração deles também, para conhecer o Senhor. Ó Deus, faça algo deles. Faça algo deles para a Sua glória e o Seu bem. Nos ajude agora, Senhor, a simplesmente revisar e enxergar a grande sabedoria da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós não temos tempo para ler tudo, os 3 capítulos, mas o que eu quero fazer, deixa eu ir aqui para o livro de Provérbios, é simplesmente fornecer um resumo, apenas um resumo rápido de 1 ou 2 linhas assim de cada sessão que nós estudamos, em Provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao 6, o que nós aprendemos? Que a sabedoria tem o poder de mudar todas as coisas na sua vida para sempre. Que uma vez que você tem fé em Jesus Cristo, uma vez que você conhece Ele, tem certeza da sua salvação, você volta ao livro de Provérbios, junto com o resto das Escrituras, e você estuda esse livro como se a sua vida dependesse disso, porque a qualidade da sua vida, sem dúvidas, depende disso. E essa sabedoria tem o poder de mudar muitas coisas para manter você longe de muitas coisas perigosas. E não apenas para salvar você do mal, mas para te encaminhar, para te guardar no bem. Capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Gastamos muito tempo nisso. Referência a Deus vem, antes de tudo, por intermédio do conhecimento de Deus, que é descoberto na Sua palavra. E ainda mais, se o seu coração for regenerado, se você é verdadeiramente cristão, mais você vai enxergar a Deus como Ele é revelado nas Escrituras, mais você irá reverenciar Ele, e a referência assim irá tornar você sábio, irá te proteger e te conduzir de novo em todos os bons caminhos.
Capítulo 1, versículo 8 até o 19, nos ensinou que se você está no mundo onde os pecadores e o pecado constantemente te seduz, sim, você está atrás das linhas inimigas. E você precisa saber disso. E não apenas uma ou duas batalhas, é uma vida inteira de batalhas, de dentro das batalhas e com sua própria carne também. Batalhas com o mundo, batalhas com homens e mulheres maus, batalhas com circunstâncias perigosas e literalmente batalhas com principados e potestades e contra o príncipe da potestade do ar, porque o apóstolo Paulo ele diz, a luta não é contra a carne nem o sangue. Você está em um mundo onde os pecadores estão constantemente seduzindo. Você não deve seguir eles, ou se você seguir, você vai sofrer o mesmo destino deles, e esse destino é a morte. Capítulo 1, do versículo 20 ao 33, a sabedoria se torna mais do que disponível para você. Se você negligenciar ela, ela vai ser a sua ruína. Você não tem desculpa, de verdade, você não tem desculpa. A sabedoria se posiciona, olha, no topo da colina, nas ruas movimentadas, na encruzilhada, nos portões da cidade e clama para você ouvir ela. As escrituras pedem que você ouça e obedeça. Caso contrário, será para sua ruína e não haverá desculpas. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, versículos 1 a 5. Você deve fazer um grande esforço para aprender a sabedoria. Você deve gastar assim você mesmo. Você deve gastar energia. Você deve ir atrás da sabedoria. Como, olha, eu uso assim aquela ilustração que se eu contasse aos meus filhos que há 100 libras de ouro enterradas no quintal, eles poderiam gastar tudo o que quisesse com elas. Eles iam cavar todo o meu quintal com uma pá. Bem, é assim que você precisa ser com as escrituras. Você não vai aprender as escrituras apenas por tê-la na sua prateleira. Capítulo 2, versículos 6 a 8. Não perca a promessa de Deus, do coração de Deus, a promessa da sabedoria para aqueles que procuram na sua palavra. Não desanime. Você lê o livro de Provérbios, então você não entende muito, e você lê Gênesis até Apocalipse uma vez, você não entendeu muita coisa. Todo mundo tem esse testemunho, você não está sozinho. Agora volte e comece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E como você faz? A palavra de Deus promete que Deus se dará a conhecer a você nas Escrituras. Você começará a comparar as Escrituras com a Escritura e vai entender o que a Bíblia diz. Capítulo 2, versículos 9 até o 19. A sabedoria vai te proteger, vai proteger você dos maus caminhos, homens e mulheres maus. Sim, todas essas três aqui são mencionadas. A sabedoria não apenas te direciona da maneira correta, pelo caminho certo, irá te avisar, te direcionar, te ajudar a discernir quando homens maus, circunstâncias más e mulheres más estão no seu caminho e vai te mostrar como você deve responder. Nós queremos evitar todas essas coisas, tanto quanto podemos, mas vivemos em um mundo decaído e não podemos evitar isso o tempo todo. E quando somos confrontados com essas coisas, apenas a sabedoria da palavra de Deus pode nos levar para longe disso. Capítulo 2, versículos 20 e 21. A sabedoria o ensinará a andar com os homens bons e mulheres bons e vai mostrar a você como herdar a bênção. Como eu disse muitas vezes, jovens, muito assim do meu crescimento cristão foi o resultado de estar em comunhão com homens e mulheres melhores do que eu. A instrução deles, o exemplo deles e a sabedoria vai te ensinar a andar com bons homens e boas mulheres, que pode te instruir adequadamente, que pode te dar o exemplo para você. Capítulo 2, versículo 22. Se lembrem de tudo isso que nós estamos falando aqui no livro de Provérbios, que é uma questão de vida ou morte, porque os ímpios serão arrancados e cortados. Isso é muito sério. Se não fosse, eu iria fazer outra coisa, honestamente. Eu faria, mas isso é um assunto sério. É um assunto tão sério que é de vida e uma questão de morte, vida ou morte. E não apenas temporalmente, mas uma questão de vida eterna e morte eterna. O que importa se um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Capítulo 3, versículos 1 a 3. Aqui talvez é uma das partes mais importantes.
Simplesmente eu colocaria dessa maneira: não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça da palavra de Deus. Deixa eu dizer isso de novo. Não se esqueça da palavra de Deus. Revise, se lembre, revise, se lembre. Não é suficiente aprender, então eu acho que você entendeu. Porque você não aprende assim. Você primeiro aprende, revisa, depois você lembra, aprende, revisa, se lembra. É como se tivéssemos muitos buracos na nossa cabeça, onde a sabedoria divina e o conhecimento vazam. Precisamos estar constantemente renovando a nossa mente. Você precisa, digamos que você tem uma semana muito ocupada, você acha que pode respirar muito no primeiro dia, então não tem que respirar durante o restante da semana. Absolutamente não é assim. Você tem uma semana ocupada, então você vai comer no primeiro dia e não vai comer nos outros dias da semana? Não, não funciona assim. Nem funciona trabalhar dessa maneira com a água potável. O ponto é, você tem que respirar, comer e beber diariamente para sustentar uma vida saudável. Você precisa estudar constantemente a palavra de Deus. Memorizar, revisar, aplicar a palavra de Deus. Me escute! Eu preciso ir na sua casa e apenas pegar você. Me escute! Capítulo 3, versículos 4 a 10. Tema o Senhor, se afaste do mal, confie no Senhor, reconheça o Senhor e Ele vai te abençoar. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não faça o que é certo aos seus próprios olhos. Mas busque o Senhor e busque a sabedoria dEle, busque a vontade dEle e se submeta a Ele. Se submeta à vontade de Deus. Isso não vai atrapalhar a sua vida, vai expandir a sua vida. E vai adicionar bênçãos após bênçãos. Tema o Senhor, se afaste do mal, confie no Senhor, reconheça o Senhor. Não se estribe no seu próprio entendimento. Capítulo 3, versículos 11 e 12. Não rejeite a disciplina de Deus. É sábia, é amorosa e tem o melhor interesse. O interesse dele, no seu interesse. Onde estaríamos se nossos pais não tivessem nos disciplinado? Acredito em muitos dos problemas que nós vemos hoje em dia entre os jovens, é exatamente isso. Um bando de jovens que foram promovidos sem motivo, sem razão. Nunca instruídos, nunca disciplinados. Então eles são apenas um monte tumultuado de pirralhos mimados. Bem, no cristianismo, da mesma forma na família, nós precisamos de disciplina, instrução piedosa e disciplina quando nós estamos fora da linha. Não despreze isso, porque o amor que o Senhor tem, Ele é amoroso e totalmente sábio. E quando Ele disciplina para o seu bem, para o bem dos seus filhos. Capítulo 3, versículos 13 a 18. A sabedoria é a mercadoria mais preciosa que você pode obter aqui na terra e deve ser o seu grande desejo. Aqui eu só tenho que ler a passagem porque assim é tão importante. Capítulo 3, versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Isso é o que a Bíblia diz a respeito da sabedoria. E se lembre, quando nós estudamos isso, essa passagem aqui, eu substituí Cristo aqui também, lembra? Que Ele é o fim de toda sabedoria. Quão bem-aventurado, feliz é o homem que encontra Cristo, o homem que adquire Cristo, que ganha Cristo, porque melhor é o lucro que Ele dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Ele é mais precioso do que joias, do que pérolas, e nada. Você não pode desejar nada que é comparável a Ele. Se lembre que mesmo em Provérbios nós encontramos Cristo. Ele é o fim de todas as coisas, Ele é o fim da lei, Ele é o fim da sabedoria. Ele é tudo. Ele é tudo, porque sem Ele nem mesmo o livro de Provérbios iria importar. Nada importa. Sem Ele, a lei nos condena. Sem Ele,
Provérbios apenas declaram que nós somos tolos e deixa por isso mesmo. Mas com ele, a lei nos envia para Cristo, para a salvação. A lei nos esvazia de nós mesmos e nos mostra o nosso pecado e nos envia a Cristo para a salvação. E em seguida, Cristo ele pode nos enviar de volta para a lei. Então, para Provérbios, assim, a sabedoria nos permite saber, conhecer. Você precisa assim, de alguém maior do que você, mais sábio do que você precisa de Cristo. E tendo obtido Cristo, voltamos aos Provérbios para sermos instruídos. Capítulo 3, versículos 19 a 26. A sabedoria de Deus é infinita, portanto, confie nele e isso vai te manter. Ele que fez o universo, os nossos maiores cientistas não conseguem nem começar a entender. Eles apenas podem se maravilhar com a complexidade. Você de fato vai escolher o seu caminho ao invés do dele? Você entende? O argumento aqui é que é reforçado, é fundado assim, em várias virtudes do Senhor. Ele é todo amoroso, ele quer o melhor para você. Ele é totalmente justo. Tudo o que ele quer para você é uma coisa boa. Ele é totalmente poderoso. Tudo o que ele quer fazer em relação a você, ele pode fazer. E ele é muito sábio. Então, por que não confiar nele? Por que não confiar nele? Por que confiar em si mesmo? Por que confiar nos amiguinhos tolos que não sabem de nada? A palavra e é o testemunho que você deve executar. Não para aqueles que sussurram e murmuram e não têm sentido sobre eles. Assim. Corra para as Escrituras. A sabedoria de Deus é infinita. Capítulo 3, versículo 27 ao 32. Toda a sua sabedoria. Ame o seu próximo, não retenha o bem dele. Não prejudique o próximo sem uma causa, uma razão. E nunca siga um homem violento. Tiago diz que a fé sem obras não é nada, não significa que nós somos salvos por fé e obras, significa apenas que boas obras demonstram que nós de fato acreditamos na salvação. Da mesma forma, toda a sua sabedoria, sem o amor, isso significa apenas que você não aprendeu sobre a sabedoria. A verdadeira sabedoria não só fará de você... Não só vai te dar o pensamento correto, verticalmente, para cima, mas vai te dar o pensamento correto, horizontalmente. Não só vai mostrar como você deve agir diante de Deus, mas como você deve agir em relação às pessoas. Isso é o que a sabedoria faz, tem um impacto. Não é apenas você sentado aí em algum lugar, na Torre de Marfim, com seus livros de filosofia, pensando em verdadeiros atos de sabedoria. Pense de acordo com a vontade de Deus. Ame o seu próximo. Ame a Deus. Ame o seu próximo, jovem. E ame aqueles mais próximos de você também, íntimos, a sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Final do capítulo 3, 35, 33 até o 35. A bênção de Deus é com os justos, e a maldição de Deus está sobre o ímpio. O primeiro recebe a glória de Deus e o último é considerado um maldito. Eu mencionei algo no meu último ensino que nós devemos viver com uma visão para a eternidade. E você deve você sabe, ontem eu tinha 9 anos, parece que foi ontem, e agora eu já estou com 59. Ainda ontem, eu era simplesmente uma criança, agora eu já sou um homem mais velho. Apenas ontem, como se fosse ontem, eu tinha tantos anos assim pela frente, agora a maioria dos meus anos ficaram para trás. A vida passa tão rápido. Não gaste a sua vida tentando ganhar honra perante os homens ou tentando ganhar elogios deste mundo.
Eu sempre pergunto aos jovens, deixa eu fazer uma pergunta, você acha que você será mais famoso que George Washington? E eles dizem, acho que não. E eu disse, quando foi o aniversário de morte de George Washington? Quando ele morreu, me fale? Ah, eu não sei muito sobre ele. Não seremos tão famosos quanto George Washington, provavelmente não conseguiremos tanto, mas você não se importa quando ele nasceu, você não se importa quando ele morreu. Ele está esquecido para você. E eu poderia listar tantas outras pessoas que são famosas e poderosas e ricas e isso e aquilo, mas agora elas estão esquecidas. Pessoas que mudaram nações inteiras, pessoas que mudaram continentes, pessoas que fizeram grandes coisas, estão esquecidas na poeira. Você quer viver para isso? Ou você quer viver para Deus? Onde a maioria dessas ações e essa recompensa dessas ações são eternas. Olha, o Francis Schaeffer questionou como, então, devemos viver à luz do que aprendemos nesses simples 3 capítulos. Como, então, vamos viver? Porque, jovem, me escute, isso não é a respeito de quanto você conhece, sabe? É sobre o quanto você é transformado. É sobre o que você faz. Bem, acho que na próxima lição nós vamos ter uma sessão de pergunta e resposta. Então nós iremos para o capítulo 4. É sempre um enorme privilégio para mim fazer esses vídeos com vocês. Eu só queria assim, que vocês estivessem aqui nessa sala. Vamos orar. Pai, eu oro, por favor. Por favor. Por favor, Pai. Levante esses jovens para te conhecer de uma maneira salvadora. E que eles te sigam de forma obediente. Que o clamor do coração deles seja somente a Ti, Deus. Glória somente a Ti, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.